Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por ele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem os nossos pecados. Amém. Obrigado, Senhor. Nós lhe agradecemos. Queridos irmãos e irmãs, como é bom estarmos hoje aqui. Como é bom sabermos que nós temos um Deus que caminha conosco. Um Deus que começa a se revelar para todos nós nessa beleza da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A consciência, queridos, do povo antigo de Israel, eles não tinham essa compreensão que Deus é Pai. Eles não compreendiam, e até mesmo porque ainda não foi revelado para eles, este mistério. Deus é Pai. Deus também é Filho. E é o Espírito que permeia, que mantém e sustenta toda a divindade em uma só comunhão. Este é o nosso Deus, queridos, revelado por Jesus para nós. Vós tens um Pai que se preocupa, olhando hoje a figura paterna de um pai, que muitas vezes o pai deve cuidar dos filhos, cuidar da família, conduzir a família para a vida, conduzir a família para Deus. A mesma coisa é a figura de Deus Pai, queridos, que nos conduz, nos alimenta, nos sustenta e nos dá a vida. Olhe como é maravilhoso esta visão, queridos. O nosso Deus é um Pai. E ainda que temos um irmão, ainda temos um Deus que se torna: vós sois meus amigos, vós sois meus irmãos. E ainda temos um Deus, que é o Espírito Santo, que nos aperfeiçoa na arte de amar, na arte da misericórdia, e nos sustenta pela fé. Diante da nossa fragilidade, esse Deus trino, queridos, é maravilhoso para nós. E é por isso que no livro do Êxodo, meus queridos, diz assim: naqueles dias Moisés levantou-se, quando ainda era noite, subiu ao monte, como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as 2 tábuas de pedra. Moisés é essa figura, queridos, do homem
que vai ao encontro pela obediência a Deus. Atrás de Moisés tem um povo inteiro, queridos. É ele que vai orientando, é ele que vai, na obediência a Deus, conduzindo esse povo para o Senhor. É o Deus Jesus Cristo, queridos, hoje que nós temos, que nos conduz para Deus. E Moisés sobe a montanha, sobe o monte. Queridos, o monte aqui não é aquele monte que nós estamos acostumados a ver, com nossos irmãos subindo aquelas coisas altas. Não. Subir a montanha aqui é sair do senso comum, queridos. Procurar aperfeiçoar esta nossa fé na graça de Deus, pela ação do Espírito Santo. Aperfeiçoar esta fé, subir, se elevar e se apresentar diante de Deus pela fé e chegar diante dele e falar, meus queridos, abertamente, como Moisés fala. Senhor Deus misericordioso, Deus paciente, Deus compassivo, se eu mereço a tua graça, caminha comigo. Se eu mereço a tua graça, permanece comigo. Olha a oração, queridos, o aperfeiçoamento da nossa oração, que se torna uma oração real, concreta, verdadeira, diante de Deus. Senhor, Deus misericordioso, se eu mereço a tua graça, permanece comigo. É essa perfeição, queridos, que Deus espera de nós. O nosso crescimento em uma vida verdadeira na fé. Acreditar, queridos. Como é difícil hoje os homens acreditarem. Como é difícil viver esta fé hoje, principalmente na nossa igreja, principalmente diante da palavra e da Eucaristia, principalmente diante desta verdade que é hoje, o domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia de Deus, queridos. É por isso que Jesus fala no Evangelho de hoje: aquele que acreditar será salvo. Aquele que não acreditar já está condenado, porque não acreditou. E qual é, queridos, o maior desejo que nós devemos ter no dia de hoje, o dia do domingo? É se encontrar com Jesus na palavra e na Eucaristia. Senhor, se eu mereço a tua graça, caminha comigo. A Eucaristia. Os homens quase não comungam mais, meus queridos, porque não querem ver, não querem acreditar, não querem sentir a presença de Deus. Procuremos, meus irmãos, nos aperfeiçoar na arte de crer, de ver a presença de Deus. O domingo é o dia de Deus, queridos. Devemos cada vez mais nos envolver nesta fé. É esta fé que nos torna homens e mulheres tementes a Deus. É essa fé que nos faz rezar, queridos, como fez Moisés, depois que falou. Deus misericordioso, Deus clemente, se colocou em uma posição de oração diante de Deus. Jesus nos pede hoje o aperfeiçoamento, queridos, na fé. É esse Deus Santo, meus queridos, o Espírito Santo,
é que nos vai modelando, nos vai aperfeiçoando, vai nos fazendo crescer no amor de Deus. Que este dia, queridos irmãos, se torne para nós uma alegria. Olhe, meus queridos, que coisa maravilhosa sair daqui hoje e dizer e falar e anunciar: eu estive com Deus, eu estou com Deus, eu estive na presença de Deus. Eu tenho um Deus que caminha comigo no meu coração, na minha alma, no meu espírito. Eu tenho um Deus que me ensina, me mostra o caminho de uma fé. Tudo isso, queridos, está diante de nós, diante de cada um que vive para Deus. É o Deus Trindade, o Pai que cuida de todos nós, o Filho que se torna alimento para nós e o Espírito que nos santifica. Hoje deve ser motivo de alegria para todos nós. Alegrai-vos, vivei na paz, procurai o amor, queridos, o Deus amor que está diante de nós. Cada um de nós que possuindo o Espírito Santo, nos tornamos também, queridos, a presença de Deus para o nosso irmão. É o primeiro mandamento: amar a Deus e amar ao próximo. Queridos irmãos e irmãs que vieram hoje, queridos, diante do altar de Deus, façam como Moisés. Senhor, se eu mereço a tua graça, caminha comigo. Caminha e me leve para o teu reino. Principalmente, queridos, quando vocês estiverem diante de Deus na Eucaristia. Deus clemente, Deus compassivo, Deus amor, Deus misericórdia. Batam no peito, meus queridos, por hoje, por estar aqui, porque a verdade está diante de nós. Deus caminha conosco.